Aí, boa tarde, querida. Boa tarde, Perisson. Seja Tá dando para bem-vindo. ouvir bem? Estou te ouvindo bem, tá tudo certo. E te vendo bem Pronto, também. deu tudo Seja bem- certo. Muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado por estar disponível aqui, como sempre, me dando todo o apoio, todo o suporte para as minhas iniciativas. Muito obrigado por ser a pessoa que você é para mim, em primeiro lugar, viu? E eu quero agradecer por você estar aqui dividindo essa história, toda essa trajetória aqui junto com a gente, que com certeza eu acredito que você deve ter muitas experiências para dividir e para contar conosco. Obrigado também a você, né, Perisson, pelo convite, né? Esse projeto que você está fazendo, eu acho que é um projeto de grande importância, né, para a história da análise bioenergética, né, na América Latina e para o mundo também, né? Saber como é que a gente construiu essa análise bioenergética e vem construindo. E assim, eu desejo muito que você transforme essas lives num documentário, né? Esse é o meu desejo, né? De que a É, gente tem, possa ter esse histórico. tem sugestão de transformar em documentário, em livro. Isso. De repente, eu acho que vai ser bem legal. Vamos lá. Vamos Pode ser botar os para frente dois esse também, projeto. né? O Uhum. livro e o documentário, né? Então, acho que é de É, uma grande importância para a gente, né? Para muito mim também é bem. um desafio estar nessa live, né? Porque é um Uhum. nível de exposição grande, mas como eu não sou mulher de desistir de desafios, né? Eu estou aqui para a gente conversar. Pois então, na verdade é como você tem visto, né, e também tem participado ativamente dos nossos outros encontros, né, Cris? Na verdade é uma Sim, viagem, né, é um passeio pelas suas memórias, pela sua história dentro da psicoterapia, mais especificamente da análise bioenergética, contando um pouquinho da sua trajetória, né? Você foi uma das pessoas que impulsionou esse caminho aí na Bahia, em Salvador, então eu acho que você tem uma contribuição muito importante, inclusive, né, dentro do próprio, tanto, né, a nível nacional, né, como também regional mesmo, né, nesse sentido. E se a gente for parar para pensar, né, toda essa trajetória culminou, né, na sua entrada, né, dentro de toda a comunidade internacional da bioenergética, né. Então, eu acho que vai ser muito legal a gente poder resgatar essa história contigo, né? E aí eu queria começar, Cris, você contando um pouquinho assim, né? Eu sempre começo do comecinho, digamos assim. Como sim. foi que você surgiu na sua vida essa disponibilidade, esse impulso para se tornar psicoterapeuta? E dentro dessa trajetória, como foi que você encontrou a psicoterapia corporal e a análise bioenergética? Tá. Eu nasci, né, Perisson, dentro de um contexto de uma ditadura, né? O Uhum, cenário, quando eu nasci, era o cenário de uma ditadura, né? Então, o Brasil estava num movimento de contração, né? Se a gente pega o conceito haitiano de pulsação, né? Então, uhum, o cenário era de uma contração quando eu nasci. E então eu terminei o ensino médio, que na época se chamava de científico, né? Em 78, no final de setenta e uhum, oito, e eu queria fazer psicologia já, mas eu não tive, vamos dizer assim, a força de me colocar dessa forma frente aos meus pais, né? Eu uhum, sou filha única, né? uhum, E como filha única, os projetos dos pais estavam todos centralizados em mim, né? uhum, E uhum, eles queriam que eu fizesse medicina. E uhum, eu fiz medicina, meu primeiro vestibular foi para medicina, e, e eu perdi, né?
e quando eu perdi, eu fiquei muito frustrada com isso. Era a primeira vez que eu era reprovada em alguma coisa na minha vida escolar, né? E eu acho que também, hoje pensando, tinha uma certa frustração também de não ter feito o que eu queria fazer, né? Mas aqui na época só tinha psicologia na Universidade Federal da Bahia e o Uhum. vestibular era anual. Então eu só Uhum. poderia fazer um novo vestibular no início de 80. Então eu resolvi no meio do ano fazer um vestibular para ciências biológicas, que era mais da área da, né, da saúde, porque eu queria ser uma pesquisadora em genética. Hum. Então, a minha curiosidade, ela já me acompanha há muito tempo, né? E, então, no início de 80, eu fiz o vestibular para psicologia, passei e fiquei cursando as duas faculdades ao mesmo tempo. Eu fazia ciências biológicas durante a noite e fazia psicologia durante o dia. E depois de um ano fazendo isso, eu então decidi fazer somente psicologia, né? Se você quiser ir me interrompendo, vá me interrompendo, Não, fica à viu? vontade, é isso aí. Uhum. Isso. Então, no segundo ano de psicologia, assim, aí eu entrei no curso da Universidade Federal da Bahia. Uhum. E no segundo ano de psicologia, um colega falou assim: Olha, tem uma clínica que está dando umas palestras bem legais de psicologia humanista. E aí eu disse: eu quero conhecer. Porque na época Uhum. que eu estudei, a UFBA, ela era, o curso de psicologia, ela era muito voltada para a psicanálise e o Uhum. behaviorismo, né? Então, Uhum. a gente não via outras coisas diferentes. Depois de um tempo entrou a Gestalt, mas corporal nem pensar, né? Não tinha. Uhum. E Uhum. aí eu fui assistir essas palestras desse curso de psicologia humanista e eles então propuseram, né, a clínica que se chamava Clínica Uno, que tinha a ver com o desenvolvimento do potencial humano. Eles então propuseram um curso que era Introdução às Novas Técnicas Psicoterápicas, né? Então, quem fazia parte vamos assim, da equipe de professores desse curso? Eunice Rodrigues, que você Olha só. entrevistou, que é da Biossíntese, a Ida Uhum. Pustinic, que é da DEP, Uhum. né? Isso. Dois psicanalistas, que hoje são psicanalistas, né? Que é Marianita Requião e Hélio de Castro, né? E então eu entrei nesse curso, né? Que era um curso de curta duração. E depois que eu entrei nesse curso, eu não saí mais dessa linha das novas psicoterapias e da psicoterapia corporal, né? Aí eu já comecei no segundo ano também a fazer terapia, né? Então eu já fui também me fortalecendo emocionalmente e fui seguindo esse percurso aí. Quando eu terminei o curso de psicologia no fim de 84, né? Entrei em Uhum. 80, terminei no fim de 84. E aí eu tinha uma pessoa que era do grupo da gente, né, que era a Fátima Teixeira, que hoje é do Lumen, né? Uhum. Fátima Uhum. morava aqui em Salvador, e aí Fátima disse assim: olha, tem um pessoal bem legal em São Paulo que dá um curso de psicoterapia corporal. Vamos trazer esse pessoal para cá? E aí, então, nós fizemos um grupo que, na época, era Fátima, eu, Overlac Ramos, que você deve conhecer, Virgínia Freitas, Fátima Rubim, Tânia Alda,
Gorete Carvalho, Romero Magalhães. Então, nós nos juntamos, né, e trazíamos, né, e esse instituto era o Instituto Ágora, de Liane e Regina Fasler, né, e Brigante também foi nosso professor nessa formação, né. Então, nós fizemos o Ágora, quando eu conheci Liane, né, e quando a gente acabou o Ágora, a gente abriu aqui em Salvador esse mesmo grupo, já algumas pessoas já não estavam mais, a gente abriu o Círculo de Estudos Neo-Reichiano, que era um grupo que a gente dava formação em psicologia corporal, não era especificamente da análise bioenergética, né? Era um curso de, acho que 2, 3 anos que a gente dava, e muitos dos psicoterapeutas corporais hoje daqui, né, de Salvador, passaram por esse curso, né? Nós fazíamos workshops teórico-vivenciais, né? Era uma época, todos nós éramos muito jovens também, então os workshops eles tinham um tempo de duração que a gente varava à noite, né? Nesse trabalho. Mas foi um momento assim muito rico para todos nós, né? A gente estudava muito, a gente produzia. Eu me lembro que no Círculo eu fiz um jornalzinho que hoje a gente poderia chamar de um report, né? Que seria e que a gente colocava artigos e que a gente divulgava trabalhos, e esse jornalzinho ele era feito, né, um jornal, ele era feito de uma forma muito empírica, né? Eu fazia junto com a secretária do Círculo. Então a gente fazia assim no computador mesmo, sem nenhum conhecimento de diagramação, de nada. Então era um trabalho enorme fazer isso, mas era muito prazeroso também ver o resultado, né? E aí, em 89, Lowen veio a Salvador, fez um workshop aqui, fez uma conferência, né, que nós demos suporte na organização, e fez um workshop de vários dias, né, como muitas pessoas que já passaram aqui pelas lives colocaram, né, foi num hotel lá na praia, aqui na praia de Ipitanga, o hotel se chamava Mamelucos. Alguém já falou nas lives, não me lembro quem falou. Né? E eram muitas pessoas nesse workshop, porque era a primeira vez que ele estava vindo e muita gente. Então, tinha gente de todo o Brasil aqui participando desse workshop. E todo mundo queria, de uma certa forma, se trabalhar com Lowen, né? Queria que ele trabalhasse. E ele fazia algumas demonstrações, alguns trabalhos. E chegou um momento que era tanta gente que queria ser trabalhada que foi feito um sorteio, né? De quem é que ia ser trabalhado. E algumas pessoas foram sorteadas e eu fui uma delas também, né? E aí fui trabalhada por ele, né? Mas era uma coisa assim bem de uma demonstração, né? De uns exercícios. E depois disso, né? Quando finalizou esse workshop, então Liane, né? Colocou assim, então vamos trazer essa formação internacional, né? E aí foi aberto, né? Liane abriu o Instituto do Nordeste do Brasil, né? Porque na época já existia a SOBAB em São Paulo, né? A SOBAB foi a primeira sociedade brasileira de análise bioenergética. Então já existia e não poderiam ter duas sociedades na mesma cidade. Então foi aberto o Instituto de Análise Bioenergética do Nordeste do Brasil. E esse instituto, Liane organizou,
e a gente fazia a formação. Então, era uma formação itinerante, porque nós Uhum. tínhamos gente de Natal, de Recife, de Salvador, de São Paulo. Então, cada workshop era feito uma vez era em Recife, outra era em São Paulo ou Salvador, e uma vez foi feito em Natal, né? E era muito legal, muitas trocas, mas chegou um momento, e assim, era uma formação muito cara, né? Porque a Uhum. gente trazia os treinos internacionais dos Estados Unidos, né? E como sempre Uhum. foi, o nosso dinheiro sempre valeu menos, né? Então, e eles cobravam muito caro o dia de trabalho, né? Acho que a Lina até falou disso na live dela. E, e era um investimento altíssimo que a gente fazia. E além de pagar os honorários, a gente tinha que pagar passagem, hospedagem para se deslocar. Então foi Sim. aí que o grupo se dividiu. Ficou uma parte no Nordeste e outra parte em São Paulo, né? E a nossa formação, ela durou muitos anos, né? Acho que eu consegui meu CBT, acho que foi em 96, acho que nossa formação durou uns 10 anos, né? E quem era assim os treinos internacionais do meu grupo era Alen Carlino e Ron Robbins, né? Uhum. E eram assim trabalhos assim muito profundos que a gente fazia, muito intensos, né? E mas era a gente chorava, a gente se acabava, né? Era muita Uhum. dor, mas era também muito, em alguns momentos era muito divertido os nossos encontros, né? No meu grupo tinha do Libertas, tinha Grace, Jaime, Gedalva, Lucina, né? Tinham pessoas de Salvador, essas que eu já citei, tinha, além das que eu citei, tinha Lília Minhac também. E a gente se divertia também muito, porque Lucina e Gedalva também eram muito engraçadas, né? Então elas contavam, às vezes, a forma que elas contavam as dores, né? Era uma forma assim muito que também era divertida em algum momento, né? Uhum. Uhum. E era um grupo muito bom, a gente era muito companheiros e companheiras, era muito legal. Mas era também, Pérez, assim, muito estressante a forma que a gente era avaliado, né? Se hoje as pessoas, né, falam, poxa, que estresse essa forma de avaliação, né, de ser Uhum. Uhum. observado, de ser, né, avaliado ao vivo. Naquela época era muito pior, porque Uhum. era, né, eu me lembro que já na fase de atendimentos para ser certificado, né, porque a gente tinha essa fase, uma vez eu coloquei para Ron Hobbs, né? Tá, eu vou atender, mas não quero ser avaliada, né? Se não quero estar sob avaliação, quero atender para você observar. E aí, quando eu finalizei o atendimento, ele disse assim: seu atendimento foi muito bom, mas eu não posso lhe aprovar porque você pediu para não ser avaliada, então você não estava sobre o estresse de alguém que vai ser avaliado, né? E aquilo me doeu muito, né? Porque para mim o mais importante não era que eu tivesse sob o estresse, mas era que eu fizesse um bom trabalho, né? E Uhum. tinha um estresse também, claro, eu estava ali no centro de um grupo, atendendo, sendo, né, avaliada. Então, mas depois eu fui e fui certificada, né, como CBT. Depois eu, né, dentro dos critérios do IBA, de tempo de formada, tempo de CBT,
Eu fui fazendo para supervisora, depois para local trainer, né? E agora estamos aplicando, né, para internacional, né? Uhum. Só falta um passo, né, Périson, para a gente receber nosso título de internacional, né, que também vai ser adiado por a pandemia, né? Uhum. Uhum. Né? Mas e aí quando a gente acabou essa formação, né, Liane então abriu o IABSP em São Paulo, né? O Libertas já existia, mas não existia formação internacional em análise bioenergética. Então, o Libertas abriu a formação internacional e em Salvador a gente abriu a Sociedade de Análise Bioenergética da Bahia, foi a SABA, né? Uhum. E nós formamos 7 turmas, né, na SABA, e esse ciclo ali tinha se fechado, né, que algumas pessoas já tinham saído da equipe de professores, né, e a nossa ideia era de que os alunos pudessem assumir também a diretoria, né? Isso não Uhum. foi acontecendo e a gente foi ficando. E aí a gente resolveu fechar aquele ciclo. Aí depois de uns 2, 3 anos, eu falei para Jaime Grace assim, vamos abrir a formação em Salvador pelo Libertas, né? Vamos abrir o Libertas Bahia, eu coordeno lá o Libertas Bahia. E aí eles toparam na hora, né? E a gente então abriu aqui o Libertas Bahia e estamos na terceira turma de formação do, Uhum. do Libertas, né? E assim, durante todo o meu percurso de faculdade, eu fiz estágio em várias áreas, né? Eu fiz estágio em psiquiatria, eu fiz estágio em psicodiagnóstico, eu fiz estágio em seleção. Quando eu me formei, eu fui contratada como psicóloga no Detran, então eu trabalhava com seleção para motoristas. Então, durante muito tempo eu trabalhei com aplicação de testes, né, e avaliação. E aí, nesse grupo que eu estava, a gente então resolveu, eu alugava uma sala com o Romero no fundo de uma clínica, que era a clínica de Uhum. Overlac e Gorete, que era a clínica Síntese, aqui em Salvador. Depois eu aluguei uma sala com Vânia Meirelles, que também fazia parte, porque a gente atendia criança e adolescente. Eu comecei atendendo crianças e adolescentes. E aí um grupo disse, vamos abrir uma clínica? Eu disse, vamos. Mas, Périson, a gente foi muito corajosa naquela época, porque nós alugamos uma casa, que era uma casa maravilhosa, e todas nós estávamos começando, né? Só que nós tínhamos também trabalho que, de uma certa forma, nos respaldava, né? Porque quando a gente foi para essa clínica, a gente tinha no máximo 3 clientes cada uma, né? A gente estava começando na clínica, que foi a Clínica Ânima, e que foi uma sociedade que perdurou por muitos anos. A gente mudou de casas, né? E até que chegou um momento que ficou muito arriscado aqui em Salvador a gente trabalhar em casas, né? A segurança não era muito legal. E aí a gente resolveu ir para um centro médico, né? Onde a gente hoje ocupa um andar todo do centro médico. Cada uma tem sua sala, né? E foi um grande encontro na minha vida essas pessoas, né? Porque ainda hoje a gente sustenta essa amizade, essa parceria profissional.
né? Uhum. Aí, em 96, né, eu estava na conferência de análise bioenergética em Pocono, na Uhum. Pensilvânia, quando foi fundada a FLAB, né? Oswaldo Uhum. Guimarães, Eliana Isola e um grupo de pessoas, né, já estava fazendo esse movimento há algum tempo, e ali foi lançada a pedra fundamental da federação, né? E Oswaldo, então, era o presidente da federação naquela época, foi uma pessoa que batalhou muito para a existência da federação, porque era uma forma da gente assim, lutar pelos nossos direitos, para a gente não ficar tão submetida, né, às questões mesmo do instituto, né, e era uma forma da gente ir reivindicando também as coisas que a gente precisava e tinha direito, né. Então, a federação ela foi um grande marco na história da análise bioenergética no Brasil, na América Latina, né? Porque ela é uma federação latino-americana. E aí a gente conseguiu dizer, olha, todas as sociedades agora só podem pagar tanto por dia a um trainer internacional. É o que a gente pode. Né? E aí, então, isso né, foi negociado e os trainers aceitaram, porque você sabe, para ter formação tem que ter aluno e professor, né? Então, Uhum. para ter aluno é preciso que o aluno também possa arcar financeiramente com isso, né? E, e aí Jaime Panerai, né, teve também uma importância muito grande na expansão da análise bioenergética na América Latina, ele, Grace, né, porque Jaime ele ia se expandindo aí pelo Peru, pelo México, né? E eu me lembro que ele, Ana Lúcia Farias, da Sobab, Grace, demos um curso de facilitadores de grupo em análise bioenergética em Lima, né? Então a gente foi crescendo, né? Nem todas as sociedades brasileiras e da América Latina pertencem à FLAB hoje, mas a maioria pertence, né? E a gente foi construindo força, né? Eu cheguei a ser presidente da SABA um tempo e eu participava das reuniões da federação como representante da SABA, né? Inicialmente eram reuniões assim bastante calorosas, né? Assim, os ânimos eram mais acirrados, né? Mas depois a gente foi se conhecendo, a gente foi, né, construindo um nível de confiança e de cooperação. Né? E depois Romero Magalhães foi presidente da FAB, depois Oswaldo foi de novo, depois Jaime, né, foi presidente da FAB. Quando o Jaime foi presidente, eu e Ana Lúcia Farias éramos vice-presidentes. Né? E, e aí, quando o Jaime saiu, eu passei a ser a presidente da FLAB, né? Acho que foi 2017. E, e assim, eu fui a primeira mulher presidente da FLAB. Né? Todos antes de mim tinham sido homens. Uhum. E eu acho que a gente foi também, né? A diretoria da FLAB é uma diretoria muito ética, muito séria, muito cooperativa, né? Uhum. É um grupo muito bom para a gente trabalhar juntas. Tem também Américo, que é o homem, né, desse momento na diretoria. E a gente fez um trabalho muito legal juntas.
né? A gente construiu dentro da FLAAB um, um clima de cooperação, né? de, de ajuda mútua, né? E isso tem cada vez mais se fortalecido, né? E aí, no final de 2019, que a gestão é de 3 anos, né? E a gente pode ficar mais 3 anos, né? E aí eu disse que eu queria sair, né? Fechar aquela gestão. Algumas pessoas sugeriram eu seguir numa nova gestão. Aí eu falei que eu não queria, porque eu queria seguir com alguns outros projetos pessoais, profissionais pessoais que eu queria, e que eu me manteria na diretoria como colaboradora, mas que eu não queria mais pegar uma outra gestão, né? E aí tudo bem, né? Aí a gente, Edna Lopes foi eleita, né? A vice Fernanda Andrade Lima, do Libertas, e tudo bem. Aí, Dayana, que estava na presidência do Instituto Internacional de Análise Bioenergética, também completava 3 anos. Na presidência também do Instituto Internacional, a gente pode ficar mais 3 anos. Ela disse que ela não queria virar mais 3 anos. Eu já fazia parte do BioTI, né, que é a diretoria executiva e financeira do IBA. Já tinha ficado 3 anos e já estava no meu segundo mandato de mais 3 anos. E aí a gente pensou, é a nossa vez, é a vez da América Latina se candidatar para ser presidente do IBA. E aí só pode ser presidente do IBA quem está no BioTI. E no BioTI estava eu, Jaime e Leia, que tinha acabado de entrar, Leia Cardenau, né? Aí Jaime falou, não, eu não posso assumir isso agora, não quero assumir isso agora. Leia falou, olha, eu estou chegando, né? Aí eu falei, gente, não é possível. Sobrou para mim. Porque era uma coisa, eu fiquei assim, meu Deus, sabe o que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Aí eles, o pessoal da FLAAB, Jaime, todo mundo, começou, não, Cristina, vá, assuma, você já tem experiência de gestão na Círculo, Saba, FLAAB. E aí eu me senti, sabe, Perisson, com essa responsabilidade, assim, não foi um peso para mim, não, tá? Quando eu falo responsabilidade, no sentido assim de que eu não podia abandonar, sabe, a minha terra naquele momento, né? Porque eu não podia abandonar, né, tudo isso que a gente tem construído juntos e juntas, sabe? E jogar para o alto, né? E aí eu falei, tá bom, eu vou me candidatar. E nós somos 10 pessoas no BioTI, né? Um representante do FECOT, que é dos trainees internacionais, 3 representantes da América Latina, 3 da Nanziba, Estados Unidos, Canadá e Nova Zelândia, e 3 da Europa. Então, eu me candidatei, né, com apoio de todos os meus colegas, e dessas 10 pessoas, então tinha eu como candidata e uma outra pessoa da Europa, e dos 10 votos, 9 foram nossos, né? Então,
foi bastante significativo isso para a gente, né? E, e aí eu topei esse desafio, né? Uhum. Como a gente só pode ser presidente enquanto está no Bioti. Eu sou um ano de Bioti, porque já acabo, já estou na segunda gestão. Aí eu não sei como é que isso vai se seguir aí, né? Mas nesse momento, eu me senti muito comprometida com a nossa causa, sabe? E assim, quando eu falo isso, eu me emociona isso, porque assim, Uhum. é Uhum. muito. A gente lutou muito para chegar onde a gente está. E a gente não podia perder essa oportunidade, sabe, Pérez? Uhum. E Uhum. né, não é uma coisa assim, eu não estou entrando como presidente do IBA para agora vamos, né, a América Latina vai tirar o atraso. Não, não é isso. O meu sentimento é assim, agora estamos incluídos e agora vamos andar juntos de uma forma Uhum. cooperativa, sabe? Uhum. Então, o IBA ele é dividido em 3 regiões, né? Europa, América Uhum. Latina e Zanzíbar. Então, é da gente poder fazer essa integração, né, entre as regiões do IBA. Nós temos 2 federações no IBA, que é a Federação Latino-Americana e uma Federação Europeia. Uhum. Então, aí a gente eu fui observando também que, por exemplo, no IBA nós temos vários comitês, né? Comitê de ensino, comitê de seleção, nós temos o comitê que organiza o PDW, nós temos um grupo que lida com as questões éticas, né? Agora nós temos também o comitê de mídias sociais, que o diretor é Dante, outro brasileiro, e o diretor, né, do comitê de pesquisas, que agora é você, que é outro brasileiro também, outro latino-americano, Uhum. né? Então, quando eu Uhum. entrei, eu comecei a perceber que o chair, né, o diretor dos comitês, só tinha um comitê que tinha um chair brasileiro, que era o Journal, que é o jornal clínico, que era a chair Eléa Cardenuto, né? Eu falei, Uhum. não, tem muita desigualdade aqui, né? Então vamos botar então brasileiros para poder, latino-americanos, para poder a gente ter uma divisão mais igualitária. E aí foi que entrou você, Dante, né? E agora nós temos, né? E nos outros comitês nós temos brasileiros, mas não eram chair, né? Não eram diretores, mas nós Uhum. temos Rebeca, temos Eulina, temos Odila, né? Temos Maê. Maê, né? Então Uhum. temos aí bastante gente. Então aqui na Bahia a gente também teve uma riqueza muito grande de trainers, né, na nossa formação, né? Os nossos trainers internacionais eram os que eu citei, mas a gente teve workshops com vários trainers. Então, a gente, quando fazia o Ágora, a gente teve workshop com Mara Herman, né, do Radix, a gente teve com Richard Hoffman, do Crânio Sacral, durante a nossa formação, né, como no internacional, a gente teve David Phelan, Jamarc, de Miller, Frank Ladke, né? Uhum. Nós trouxemos também, uma época, Eba Boyce para fazer um workshop aqui de biodinâmica, né? Então, veio também Denis Royer. Então, a gente teve uma formação assim bastante diversificada, bastante rica, né? Uhum.
assim, o que me move mesmo é esse espírito buscador que eu tenho, né? Esse de conhecimento, eu tenho sede e fome de conhecimento. Então, eu estou Uhum, sempre buscando. Eu fiz outras formações, né, em outras áreas do conhecimento, né, em sistêmica, constelações, então, que tudo vai agregando ao meu trabalho, né? Mas assim, o eixo mesmo do meu trabalho é a análise bioenergética. uhum, uhum. Muito Deixa eu bem. ver o que você quer me perguntar. Nossa, o pessoal aqui tá várias mensagens de parabenizando pela sua história, né, por toda essa trajetória muito é, batalhadora e, né, sempre assim adentrando, tentando agregar pessoas. Eu acho que você tem essa qualidade, Cris. Você é uma pessoa muito agregadora de pessoas. Tem essa qualidade assim, você que é muito bonita assim, de como você vai criando uma gestão com as pessoas de muita delicadeza, de muita escuta, sem ser impositiva, você convida as pessoas para trabalhar junto, para estar em equipe. Eu acho que essa qualidade sua fez com que você fosse trilhando esse caminho de confiança e de abertura para você, sabe? Eu percebo muito isso em você na nossa convivência, sabe? Então eu acho que isso é um mérito seu de ser uma pessoa que tem esse coração e está muito inteira e sempre muito responsável do que você faz. Então não é à toa que você teve esses 9 votos, não é à toa que você foi convidada para ocupar esses lugares, né? Então tem muita aqui mensagens de afeto aqui para você e de reconhecimento pela trajetória que você contou aqui para gente, né? Pérez, assim, quando eu comecei, né, eu, eu vi as pessoas, assim, que tinham, algumas pessoas tinham mais agressividade, apareciam mais, né, é, e eu ficava pensando assim, poxa, se for desse jeito, eu nunca vou conseguir chegar onde eu quero, porque eu, eu não sabia ser daquela forma, não era do meu ser, né? E à medida em que eu fui, né, entendendo e que eu fui me conhecendo, né, porque eu tenho muitos anos de terapia, eu fiz análise muitos anos, né? Então, à medida em que eu fui me conhecendo, eu fui percebendo que a minha força estava em ser o que eu era, Uhum, né? A minha força estava ali. Não era em ser como fulano, como cicrano, mas era em ser quem eu era. Eu precisava confiar no meu jeito de ser, né? sim. E assim, teve um grande divisor de águas na minha vida, que foi o nascimento da minha filha, né? Em 91, né? Eu pari minha filha de um parto normal, de um parto natural. E naquele momento foi o momento em que eu tive mais conexão com a minha força. Tá? E a partir dali, né, algo assim foi muito forte para mim, né? E eu passei a confiar mais nessa força interna minha, né? Uhum, E eu acho que eu tenho mesmo esse jeito agregador, né? Eu acho que a gente tem que, se a gente encontra pelo caminho alguém que a gente vê um potencial, que a gente sabe que é uma pessoa investida, que é uma pessoa estudiosa, que é uma pessoa séria, ética, a gente tem que, né, seguir junto com essa pessoa, né? E é assim que eu fiz na Flávia, que eu pretendo fazer no IBA, né? E assim, no IBA, a minha intenção é de que a gente tenha uma maior interconexão, né?
O IBA, nós temos atualmente 46 sociedades ativas no mundo todo. Nós temos muito mais sociedades que essa, mas ativas nós temos 46, né? Então é muita gente, né, Pérez? É muita gente. E assim, a minha proposta é justamente que a gente possa trocar cada vez mais, né? Europa, América Latina, Zanzíbar, China, né? Tudo isso, né? Porque nós temos muito que trocar. Nós temos muitas experiências enquanto terapeutas corporais. Né? E agora, então, né, mesmo com as pesquisas da neurociência, não agora, mas desde muito tempo, cada vez mais a gente tem um respaldo científico para o nosso trabalho. Né? Agora, como diretor do comitê de pesquisas, né, você vai ter todo aí o material para, né, mostrar mesmo a fundamentação teórica que nós temos. Né? Nós temos muita fundamentação teórica. Né? A gente, como hoje de manhã, né, nós estávamos juntos numa aula e você estava falando a coisa desse primeiro paradigma da bioenergética que foi catártico, né? E não tinha como não ser naquele momento. A gente vivia muita opressão. Né? E a gente queria mesmo, né, respirar, se expandir, né? E foi muita coisa que ficou aprisionada dentro de nós. Né? Mas a gente foi, né, dentro da bioenergética, construindo outros paradigmas e vamos seguir construindo, porque a vida é dinâmica. Né? A gente vai seguir construindo, fazendo nossas pontes com outros teóricos. Né? E eu acho que nesse momento que a gente está passando, é um momento que demanda da gente adaptar a nossa ação, né, enquanto terapeutas. É um momento de adaptação mesmo. Né? E assim, quanta riqueza a gente tem de criatividade, né? De poder usar os nossos recursos corporais dentro de um ambiente virtual também. Né? E assim, daqui para frente vai ser tudo diferente, porque a gente está passando um momento assim, muito importante, né? de mudanças internas, externas, né? E nenhum de nós sabe como vai ser, né? A gente só sabe que não vai ser igual, né? E nós vamos construir aí juntos e juntas, né? Voltando um pouquinho na história, Cris, já já a gente vai entrar nisso, né? Você trouxe que você teve a oportunidade de ter sido trabalhada pelo Lowen, né? E muitas pessoas aqui que passaram pelas lives trouxeram assim algumas memórias com trainers, né? De pessoas que foram importantes para elas, que passaram na história delas dentro da bioenergética, né? Como é que você pode dividir com a gente assim de algumas memórias significativas, de experiências que você passou com alguns trainers, até com o próprio Lowen, né? Como é que você sentiu isso, pensando também nesse desenvolvimento que você foi fazendo na bioenergética? Eu faço parte da segunda geração da bioenergética, né, Pérez? Eu não tive tanto contato, eu tive contato com o Lowen nesse workshop, tinha contato com ele nas conferências que eu fui, né? Ele, a mulher dele, Leslie, né? Mas, para mim, um trainer assim, que foi muito marcante foi o Carlino. Para mim também. Para mim, ele é uma pessoa de muito coração e de muita competência teórico-técnica também.
Então, ele foi o trainer que mais me marcou, né? Por conta da, da delicadeza que ele chegava na alma da gente, né, Périson? Uhum. Ele tem, né? Porque está vivo. Estou falando tinha porque foi da época que eu me Sim, trabalhei com ele. é. Ele tinha uma habilidade de tocar a alma da gente e levar a gente, né, nas vísceras mesmo, né? Então, assim, eu Uhum. me trabalhei profundamente com ele, né? E, para mim, ele foi o trainer que mais me marcou, né? O trainer internacional, né? Me trabalhei muito com Liane também, né? Liane Zink, né? Liane foi a minha primeira formadora em psicoterapia corporal e tive trabalhos muito profundos com ela, com Regina Fabre, né? Então foi muito bom. Eu sempre digo, Périson, que o maior e o melhor investimento que eu fiz na minha vida foi terapia, né? Eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse feito terapia, né? Uhum. A gente faz psicologia justamente para também se curar dos nossos traumas, né? Das nossas feridas, né? E para mim a psicoterapia foi o melhor investimento que eu já fiz na minha vida, né? E eu desejo que todos possam ter acesso, né? Uhum. a, a esse recurso da psicoterapia. Uhum. Uhum. Os Você outros. acha. Você vai falar. Os outros Não, pode trainers. dizer. Foram Não, eu ia, também. eu ia dizer assim, né? Você acha que teve, por exemplo, desses anos, você sentiu alguma diferença da análise bioenergética que você foi vivendo no começo, dos trabalhos que você foi vivendo, para uma análise bioenergética, por exemplo, hoje, né, até da própria postura dos trainers, né, você acha que teve uma... E como é que você avalia essa evolução da bioenergética no tempo? Eu acho que houveram muitas mudanças, né? Na postura dos trainers, né? Na forma de lidar tanto com as pessoas que fazem a formação quanto com os clientes, né? Eu acho que a gente se tornou mais focado no vínculo, né? No relacional, e eu acho que isso foi um ganho muito grande da bioenergética, porque enquanto o Lowen estava como presidente do Instituto Internacional, eu acho que as pessoas tinham um certo constrangimento, talvez, um certo receio de colocar novas formas de pensar ou de agregar novos conhecimentos à análise bioenergética, né? Até porque Lowen dizia back to the bases, né? Uhum. Vão para as raízes, volta para a base. E ele achava que algumas coisas, se a gente agregasse algum novo conhecimento, não era bioenergética. Bioenergética era Uhum. aquilo que ele criou, né? E aí eu acho que quando ele se afastou da presidência, as pessoas se sentiram mais à vontade, talvez, né? Porque muita coisa já estava sendo germinada ali. Muitos outros conhecimentos, muitas outras conexões já estavam sendo germinadas, né? Por exemplo, Guitonella, né? Guitonella veio muito aqui também no Brasil. Guitonella é um trainer maravilhoso, né? Ele tem uma profundidade de vínculo, né? Que é fantástica, né? Então, eu acho que a gente foi agregando, né, novos conhecimentos, a gente foi agregando outras formas de estar com o cliente, né? E a psicologia e a análise bioenergética na América Latina, ela teve um crescimento enorme, né?
E a gente, da América Latina, é que desenvolveu a bioenergética social. Nós que criamos a bioenergética social. E nós levamos isso para o IBA. Né? E a gente criou porque, na época, a gente necessitava disso, né? Dentro da nossa condição socioeconômica, né? Nós precisávamos. E hoje, não só nós precisamos, mas o mundo todo, né? Mas a análise bioenergética social é uma criação da América Latina, e você sabe que Grace e Jaime no Libertas tem um trabalho muito grande com isso, e todas as nossas sociedades hoje têm clínicas sociais, né? E tem trabalhos sociais. Então, esse é um campo que foi muito fortalecido entre nós, né? Então, eu vejo uma mudança grande do tempo que a gente começou para o tempo de hoje, mas vejo um crescimento, uma mudança boa, um crescimento, né? Uma inter-relação dos conhecimentos, né? Neurociências, teoria do apego, todas essas, né? Coisas que agregam o nosso, né? O nosso saber, o nosso crescer, e a gente está aí para aprender mesmo, né? Muito interessante. E aí você traz isso e me vem uma ideia, né, de como a Bahia se tornou esse caldeirão aí das psicoterapias corporais, né? A biossíntese começa também muito aí, né? A bioenergética acaba também tendo uma questão muito forte aí na Bahia, né? Então isso me chamou muita atenção de como vocês aí em Salvador conseguiram congregar e criar dentro né, próprio território um caldeirão aí que germinou tanta coisa, né? A DEP também aí, né? É interessante isso. Porque a gente, até Liane colocou na live dela, como que muitos argentinos vieram para a Bahia, né? Rodrigues, Marta Berlin. Então, e eles eram psicanalistas, mas eram psicanalistas não tanto ortodoxos, né? Então, trouxeram também, a gente recebeu também essas heranças aqui, né? E aí, eu acho que isso foi um bom terreno, né? Para a gente desenvolver tudo que a gente tem hoje aqui. Então, né, o Instituto de Biossíntese, que Eunice coordena aqui, é um instituto potente aqui, a DEP também, né, a Dinâmica Energética do Psiquismo, de TEDA e a IDA também, é bem potente. A live vai terminar, Cris. A gente vai Sim. recomeçar. Voltamos. Né? Então você estava falando, né, que aí realmente Salvador foi, né, foi se criando, né, essa questão dos institutos, e que vocês receberam também influência de muitas pessoas que acabaram aí, que desenvolveram muitos projetos interessantes, né, na psicoterapia corporal. Nós temos também outras abordagens fortes aqui também, né? Psicanálise, né? Temos outras abordagens, mas eu acho que a psicoterapia corporal, ela floresceu bastante nesse terreno daqui. Que ótimo, eu fiquei muito feliz assim, de ouvir que, mesmo depois de um certo tempo, de um fechamento de ciclo da FABA, né, você pôde se motivar a continuar como formadora em análise bioenergética em Salvador, posteriormente na parceria com o Libertas, né, Cristina? Porque, de uma certa forma, quando se fecha um ciclo, se fecha uma sociedade, que era a sociedade de referência em Salvador, né, acaba que meio que criando uma lacuna, né, e de repente você poder
retomar essa possibilidade de incentivar a formação de novo aí em Salvador, né? É quase que uma missão, hein, Cris? É verdade, Perisson, porque quando a Saba terminou, meio que ficou um vazio, né, da análise bioenergética aqui, né? Porque não tinha mais nenhuma sociedade filiada ao Instituto Internacional que desse a formação em análise bioenergética aqui, né? E eu também tinha muito receio de que a análise bioenergética entrasse aqui como uma formação meio deturpada, não tão, não tão dentro dos parâmetros do internacional, né? Começaram a aparecer Uhum, algumas formações que não estavam filiadas. E aí eu decidi, mas foi também um ato de coragem, né? Porque eu acabei organizando aqui junto com o Libertas, mas aqui eu coordeno sozinha a formação, né? uhum, E, uhum, né? Mas eu acho que eu não podia também deixar esse vácuo aí, né? uhum, uhum, Eu acho que a gente tem pessoas aqui interessadas em fazer uma formação dentro dos parâmetros do Instituto Internacional. E, e mais ainda, Pérez, é que, como a análise bioenergética foi tão importante para a minha saúde mental, emocional, integral, né? Eu quero também dividir isso com as pessoas, né? uhum, Porque se foi bom para mim, pode ser bom também para um monte de gente, né? Que uhum, se identifique com essa abordagem. uhum. Qual você acha que são, você agora que tem toda uma trajetória bem dentro assim, desses bastidores mais administrativos, políticos da bioenergética, né? Quais são os principais desafios que você vê para a bioenergética atualmente e no futuro? Bem, eu acho que a gente tem que cada vez mais, né, a gente tem um arcabouço teórico bastante rico. Eu acho que a gente precisa divulgar mais isso, a gente precisa é, levar a bioenergética para as faculdades, para as universidades. Eu acho que, de uma certa forma, a gente se retirou um pouco do ambiente acadêmico, né? Algumas pessoas estão, como você, como outras pessoas que fizeram mestrado, doutorado, mas eu acho que a gente precisa de mais gente dentro da academia, né? Falando de Uhum, bioenergética, levando a bioenergética. Né? Eu acho que politicamente a gente tem que trabalhar mais de uma forma sistêmica, de uma forma colaborativa, né? Não é mais regiões, né? Outro dia eu estava falando que antes eu via o IBA assim como um monte de ilhazinha, né? uhum, Isolada. E a gente precisa fazer uma conexão entre essas ilhas, né? E transformar isso num arquipélago, né? Onde as ilhas podem se comunicar, onde podem trocar, onde podem contribuir. E eu acho que esse recurso online que a gente está tendo agora, Peterson, ele propicia muito isso, né? Propicia muito essas trocas. Então, a gente tem muitos projetos no IBA de seminários online, né? Com os trainers internacionais. E eu acho que isso vai ser muito, vai nos proporcionar uma conexão maior, né? essa é uma ideia sensacional, Cris. Nós já estamos organizando isso
E também eu levei como uma ideia para o Bioti, que foi muito bem aceita, da gente fazer o Bioti fazer uma reunião Zoom com todos os diretores de sociedades do mundo, né? Então, para que um possa conhecer o outro, de que um possa dizer, olha, eu faço isso na minha sociedade, e o outro diz, eu faço aquilo, e aí como é que a gente pode trocar, né? Para a gente se conhecer, né? Nós Uhum. temos sociedades em lugares com culturas muito diferentes e que eu acho que vai ser muito, muito rico esse caldeirão cultural aí, né? A gente tem Uhum. em Israel, a gente tem na China, a gente tem em Na Moscou, a gente Rússia. na Rússia, a gente tem sociedade em tantos lugares, né? Com tantas culturas diferentes, isso é de uma riqueza que a gente não pode Uhum. deixar isso passar. A gente tem que, né, agregar, né? E assim, é com esse espírito que eu estou entrando, né, como presidente do IPA, um espírito de colaboração e de agregação, né? Vou trabalhar nessa direção. Não sei o que, que eu vou conseguir, né? Mas Uhum. eu vou trabalhar nessa direção, né? Eu Sim, acho que sim. durante muito tempo o IBA ficou muito preso a questões administrativas, né? Então, acho que com, por exemplo, com as mídias sociais, que Dante, junto com Nina, que é a secretária do IBA, estão fazendo um trabalho muito legal, né? É como Dante coloca, a gente precisa atingir o público jovem, e o público jovem da bioenergética está no Instagram, tá, né? Nem é mais Face, né, Pérez? É Instagram, né? Uhum. Então, a gente pensa já num journal que a gente tem ele impresso, né? Leia já está pensando numa outra edição, sendo em e-book. Então, são coisas novas que a gente está trazendo, né? Uma grande parte dos treinos do faculty tem pouca, vamos dizer assim, habilidade com essa coisa da internet, tem uma certa resistência, né? Só que agora todo mundo está tendo que se adaptar a isso, né? Porque os Uhum. treinamentos estão sendo assim, né? Os treinamentos estão sendo virtuais. Então todo mundo vai ter que aprender, né? Quem Uhum. quiser seguir dando treinamento, pelo menos a princípio a gente vai ter que fazer assim. Então a gente vai ter o PDW, que seria agora, né, no segundo semestre, na Bélgica, não vai poder ser por conta de tudo isso. Então, vai ser feito alguns seminários online esse ano do PDW para o pessoal Uhum. que estava Uhum. inscrito e quem quiser também pode se inscrever só para esses seminários. A conferência internacional, que seria em São Paulo, né, em 2021, também já não vai poder ser, porque a gente já sabe que por muito tempo as pessoas vão ter dificuldades de viajar, não só pela questão do trânsito, mas financeira mesmo, né? Então, a Uhum. conferência internacional também vai ter uma pré-conferência virtual em 2021. Né? Então, a gente está com muitos projetos aí, né? Muito bom. Então, Dante está fazendo as Até porque, lives, né? aham. Até porque, né, Cris, tá todo mundo não só dando treinamento online, mas atendendo online também, né? Sim, sim, sim. Todo mundo, Então, de uma todo certa forma, a mundo. velha guarda teve que forçou a se acostumar com a Teve que se internet. virar. Tem todos nós, né? Tivemos que. Eu já fazia atendimentos online, né? De Uhum. clientes que eu tinha que tinham se mudado para outros estados ou países, né? Mas agora a gente só atende online, né? Né, Então, sim. a E como é que gente tem tem. sido essa sua experiência, Cris?
falando, pegando esse gatilho aí. Como é que É. tem sido sua experiência? Como é que é para você atender em bioenergética nessa modalidade online? Como é que tem sido? Como eu já atendia, né, não foi uma coisa assim que eu tive que fazer uma mudança brusca de um dia para o outro, né? Só que Uhum, agora eu só atendo online. Então, o atendimento online você tem mais um foco aqui e às vezes você tem que modular também quantos clientes você vai atender por dia, porque uhum, demanda mais, né? Dessa coisa do foco né, na tela, né? Mas eu faço os exercícios corporais também. Eu proponho aos clientes os exercícios corporais, né? É, eu peço que tenha algum material próximo, né? Como nós estamos fazendo, toalhinha, não sei o quê. Eu improviso, eu crio, né? Se não tem um material, vamos improvisar com outro. E eu tenho gostado, porque eu acho que aguça muito a nossa criatividade, né? Nos tira de uhum, uma zona de conforto, né? E nos chama para adaptar nossas ações, né? Eu tenho, eu gosto dessa coisa de ter sempre uma coisa nova, uma coisa que nos que nos mova mesmo, né? Então, acho que está tá sendo bom também, né? uhum, uhum, uhum. Ótimo. Então, Cris, a gente está já se encaminhando aí para o nosso término, né? É, eu queria saber se você teria, dentro ainda dessa, né, de toda essa trajetória, você tem algo que você gostaria de poder destacar, alguma mensagem que você gostaria de poder transmitir às pessoas que estão nos assistindo, nessa perspectiva, né, de contribuir ou de repente poder pensar um pouco, né, nesse lugar que você está representando hoje, dentro, né, da comunidade, né? Então, queria saber se você tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar, de compartilhar com a gente, ou alguma mensagem, algo que você queira É, dividir. eu gostaria, como presidente do IBA nesse momento, poder contar com a colaboração de todos e todas, né? É muito importante para mim que as pessoas possam dar sugestões, que as pessoas possam participar mais ativamente, né? Dessa construção, que é uma construção conjunta. O IBA é de todos nós, né? O IBA não é Uhum, meu, não é uhum, seu, não é é de todos nós, e ele deve estar a serviço de todos nós, né? Então, é uma uhum, construção conjunta. Então, uhum, todas as sugestões, todas as ideias serão sempre muito bem-vindas, né? É, podem mandar pelo meu WhatsApp pessoal, pelo meu e-mail ou pelo e-mail do IBA, né? Tudo será muito bem-vindo, muito bem acolhido, né? E assim, o que eu queria deixar de mensagem, Perisson, é assim, que a gente nunca deixe de acreditar na força da gente, né? Porque eu nunca pensei no lugar que eu estou hoje, né? E eu só consegui isso porque eu pude acreditar no que eu era, na minha força, né? E, e eu pude fazer isso a partir de todos os meus processos psicoterapêuticos. Eu agradeço muito a todas as pessoas que foram meus terapeutas e minhas terapeutas, porque foram eles que me ajudaram a chegar onde eu estou, né? A ser uhum, um facilitador desse autoconhecimento. Então, a psicoterapia, né, é uma grande luz no sim. caminho da gente, né? E quero te agradecer muito, né? Muito mesmo, por tudo que você está fazendo e contribuindo na análise bioenergética.
Você sabe o quanto eu admiro você, seu conhecimento, seu comprometimento, né? E é isso. Eu queria dizer para você que, assim, eu me identifico muito com o que você está falando, muito, porque é exatamente também o que eu sinto, né? É engraçado, né? Porque você traz para a gente um olhar para o Instituto Internacional, né? Que sai desse lugar de uma hierarquia muito distante, muito lá em cima, de decisões, a gente estava até falando na live com a Eulina, né? Sim. Que aconteciam muito de cima para baixo, né? E que muitas vezes eram decisões totalmente descontextualizadas da nossa realidade. Sim. E aí, eu me lembro que eu participei várias vezes, assim, nas conferências, da grande polêmica, né? Que era, será que vale a pena ainda manter o IBA? Sim. Né? No sentido de que, será que não seria melhor a gente poder assumir de vez a regionalização das federações e das sociedades, né? E aí, quando você me traz uma perspectiva, né, da gente poder agregar essas ilhas num grande arquipélago, né, e criar uma gestão democrática onde a gente possa se sentir participando, né? Essa fala que você trouxe foi uma fala muito linda, no sentido de que o IBA não está ali, lá em cima, na Europa, nos Estados Unidos, né? Algo que está aqui, como também em muitas lives foi dito, para nos colonizar, né? Mas o IBA somos nós somos a grande parte dessa comunidade, né? Então, Cris, eu quero dizer para você que da minha felicidade, da minha satisfação de ter você como nessa função administrativa e como parceira e amiga, né? Amiga de caminhada, amiga de, de crescimento, né? Eu quero dizer para você do lugar especial que você ocupa para mim, de você ter sempre sido uma incentivadora do meu trabalho, de sempre ter me olhado com muito afeto e de ter acreditado muito também em mim e na nossa amizade, no nosso companheirismo juntos. Eu quero muito agradecer você, muito mesmo, e que eu conte comigo para o que você precisar, sempre. Isso. Muito obrigada, Viu? Clérissa. Obrigada por tudo, né? Eu também, né, gosto muito de fazer essa parceria com você. Já fui aí em Teresina da aula, adorei, né? Você tem um projeto muito bonito de trabalho aí, né? E conto com você, com todo mundo, e assim, eu acho que cada vez mais a gente precisa entender e incorporar que nós é que somos o IBA, nós, do mundo todo, né? As 46 sociedades ativas e todos os membros, né? E que, para que a gente possa também entender que a anuidade que a gente paga ali, né, é algo que a gente vai ter também de retorno nessas trocas e nessa produção de conhecimento, né? Então, quero te agradecer muito por tudo e por essa oportunidade também de mostrar o que é o IBA também, né? Porque eu acho que às vezes a gente fala pouco do que é o IBA, às vezes as pessoas nem entendem como funciona essa instituição, que comitês tem, né? Então, muito obrigada pela oportunidade de esclarecer, né, sobre isso. Inclusive de investir, né? Porque as pessoas ficam muito incomodadas nessa questão, por que eu estou pagando esse IBA? Como se fosse, na verdade, a gente está ajudando essa comunidade a se manter e a crescer junta. Claro, você traz essa ideia, né, da gente poder fazer um investimento dentro da realidade de cada um, e eu acho que isso é que precisa ser pensado. Mas eu sempre acreditei, né, nas discussões que a gente teve, e você sei que também se posicionou assim, que a gente precisa, sim, é importante a gente manter essa rede internacional, sim. Claro, Eu acho e assim, fundamental. e muito desse, e
esse dinheiro que entra também, ele tem sido revertido também para alguns projetos. As sociedades enviam projetos que são avaliados e que recebem também um percentual para poder botar esses projetos em prática, né? Então, acho que quanto mais a gente divulgar o que o IBA faz e o que o IBA é, mais a gente diminui essa distância, sabe? E a gente vai viver mais, coisa mais da horizontalidade mesmo e da troca, né? É isso aí. É isso aí. Tá Então, bom? muito obrigado, Cris. Foi um Obrigada, prazer viu? dividir esse tempo com você, tá bom? Obrigada. E amanhã estamos juntos de novo. Amanhã estamos juntos. Tá bom, querido. Obrigada a todo mundo também que assistiu. Muitas sim, aí Beijo. voltando aqui, muitas mensagens de carinho, de parabéns para você, de muito Obrigada. afeto. As pessoas estão falando da sua trajetória, de se sentirem muito contempladas com tudo que você trouxe aqui, né? Da necessidade da gente poder fazer essa gestão mais horizontal, de se sentirem felizes por ter uma representante, né? Não só porque, claro, é muito importante você ser, né, mulher brasileira, mas também Nordestina, né? Nordestina. nordestina, isso, mulher brasileira, nordestina, mas por você trazer esse lugar, né, de uma outra forma de pensar e agregar todos nós aí que fazemos parte dessa comunidade tão rica e tão importante que é a bioenergética. Sim. Tá bom? Tá bom, querido. E sucesso, 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 sucesso é o que eu te desejo nesse lugar. Ó, Um beijo. beijo. Tchau, Tchau. tchau. Então é isso, pessoal. Essa foi a live com Cristina Piauí, né? Muito importante aqui na nossa caminhada dentro da psicoterapia corporal e da bioenergética. Muito obrigado por ter acompanhado, tá? E semana que vem eu aproveito para reforçar o convite para as lives. Na quarta-feira nós teremos Miriam Mantal, do Rio de Janeiro, da Sociedade Brasileira de Análise Energética do Rio de Janeiro. E nós teremos a Maria de Mello, do Instituto de Análise Haitiana, Instituto Brasileiro de Análise Haitiana, onde ela vai trazer uma visão, né, da vegetoterapia e da psicoterapia haitiana para a gente, tá bom? Então recebam meu abraço, bom final de semana e eu aguardo vocês na semana que vem nesse nosso projeto que tem vários convidados ainda daqui para frente, até finalzinho de junho nós temos gente marcada, tá bom? Beijos e até breve. Tchau, tchau.